Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destaco após o pregão desta quarta-feira, dia 28 de setembro. Não consegui encontrar, depois de passar por mais de 60 ações, avaliar mais de 60 ações, não consegui encontrar em oportunidades na ponta compradora. Isso é um indício negativo, que é um alinhamento mais para a ponta vendedora. Então várias ações aí para chance de venda após este pregão. Já tinha comentado ações já para venda em videoanálises anteriores e seguem as ações, aumentando o número de ações que estão configuradas de forma interessante para a ponta vendedora, o que é ruim para quem está comprado em várias ações aí no curto prazo. Por exemplo, CSAN3, que era uma possibilidade de entrada na superação, isso pelo gráfico 60 minutos, mesmo estando em tendência de alta, pelo gráfico 60 minutos a oscilar acima dos 25,08, stop no oscilação abaixo de 24,44, então teria acionado stop, porque oscilou acima dos 25,08. Não chegou a fechar acima, mas oscilou acima e depois perde os 24,44, acionaria um stop aí pelo gráfico de 60 minutos. Para o gráfico diário, ideal fechamento acima dos R$ 24,99 para pensar em compra de curto prazo nessa ação. Agora os ativos que estão mais para a ponta vendedora. BBS3, só relembrando, a ação montou um topo na semana passada, iniciada no dia 19/9. Nessa semana sobe, testa a média móvel, testa o gap de baixa, testa fundo anterior, não consegue fechar acima de nenhuma dessas três resistências, fecha esse pregão com queda de 0,36%, gera um sinal de baixa pelo gráfico 60 minutos, fechamento ali abaixo dos 24,69, chance de venda dessa ação com stop acima dos 25,36 pelo gráfico de 60 minutos, se usar o gráfico 60 minutos, ou mesmo pelo gráfico diário, oscilação aqui acima dos 25,36. Essa seria a chance de venda da ação. Então, se a gente está falando de uma venda em 24,60 e stop acima dos R$ 25,36, a gente tem um risco em torno de 3,2% e um objetivo da operação em R$ 23,83, que ainda assim é acima dessa região de fundo anterior, 23,50, 23,69, 23,50. BBDC4, só mais um detalhe em relação a BBAS3, pegando um gráfico 60 minutos, vejam que interessante, vou traçar aqui algumas linhas de desenho. A gente pode ter aqui, ver que a ação cai, se segura nessa região, estabelece suporte, perde esse suporte, aí testa, fica batendo nessa resistência, chegou aqui até bater antes, bate, perde força, montou outra região aqui de suporte, que é antiga, agora funciona como resistência, cai, volta lá para bater e perde força novamente. O que é isso? Mudança de polaridade. São regiões que regiões aí de, eu diria, os andares dessa ação, né? São os andares aí dessa ação que ela não vai conseguindo voltar para cima dos antigos suportes que foram perdidos. Com isso, gerando perspectiva mais uma sinalização pelo gráfico que a ação está sendo controlada aí no curto prazo, no curtíssimo prazo, pelos vendedores, com chance maior de queda. BBDC4, da mesmo cenário, um cenário bem parecido, BBS3, semanal, mal na semana anterior, volta nas médias, testa, inclusive testando ali, se aproximando do gap de baixo 28,82, região de fundo anterior na faixa dos 28,08, dois candles com formação muito parecida com a da BBS3, gráfico 60 minutos também gerando sinal de baixo, fechando abaixo ali dos 27,91, perspectiva de queda para ambas, perdendo a mínima dessa última hora de pregão potencializa a queda, ou suportes 27,43 e 26,75. BVMF3, só lembrando que a BBS3, da BBDC4 stop do mesmo jeito, na máxima do topo. BVMF3, já havia comentado essa ação para venda aqui no dia 22/9, com stop acima de 9,70, gerou mais um topo descendente, voltando para baixo dos R$ 9,00. A perda dessa mínima potencializa não só a chance de uma nova venda, como também, com o stop aqui até acima de 9,57, como também uma força maior de sucesso para
essa primeira operação de venda no dia 22/9. GGBR4 da mesma forma, a ação gerou ali um candle de reversão no semanal. Se perder esses 13,66 já daria indício de venda pelo semanal com stop acima dos R$ 15,16. Já havia comentado essa venda até por aqui, ó, pelo dia 22/9. A ação subiu, tentou anular essa possibilidade da venda e gerou uma nuvem negra, Dark Cloud Cover, e em seguida esse ponto de retorno de baixa, esse topo voltando para baixo da média móvel exponencial de 13 períodos, também gerando a possibilidade de venda com stop acima desse topo, 14,70, superação desses 14,70. Ao perder a mínima desse pregão, potencializa a chance de continuar seu movimento descendente. Por exemplo, se vendesse 13,88 GGBR4 e botar esse stop acima dos 14,70, risco em torno de 6%, objetivo na faixa dos R$ 13,05, que ainda assim é acima desse fundo aqui, que é 12,80, depois tem 12,57, 12,15, suportes após os 13,55. E por último, a HGTX3. A HGTX3 é uma ação que ainda tem uma tendência ali de alta no gráfico semanal, mas passando por uma congestão. Pelo gráfico diário está gerando um topo descendente para baixo das médias, um engolfo de baixa em cima de uma estrela cadente, fechando abaixo de um gap e abaixo das duas médias. Então, um sinal forte de queda, possibilidade também de uma venda. O cenário não é tão alinhado como as demais para baixo, mas é um indício aí mais forte de queda, com a busca ali de um suporte que ela tem em torno dos 30,54. Se vendesse essa ação em R$ 31,91 ou na perda da mínima deste pregão, que foi de R$ 31,81, stop acima de R$ 33,63, a gente estaria falando num risco em torno de 5,4% a 5,5% e objetivo em R$ 30,20 entre esse suporte dos R$ 30,54 e dos R$ 30. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também por acessar diariamente o site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.